Olá, estamos chegando com o Câmara em Pauta, trazendo os destaques do Poder Legislativo da capital de Santa Catarina. A CPI da Zona Azul, que está investigando possíveis irregularidades no contrato de concessão dos estacionamentos públicos da capital, realizou novas oitivas. Desta vez, prestaram depoimento 2 funcionários da empresa Dom Parking e também o ex-secretário de Mobilidade Urbana de Florianópolis, Valmir Piacentini. A Lei 8666 prevê que a empresa desclassificada ela tem 5 dias para recorrer. E deve ter acontecido nesses 5 dias entrado com recurso e a comissão de licitação, que é soberana, aceitou o recurso deles. E o senhor, como gestor do contrato, o senhor não cobrava o pagamento por parte da empresa? Eu não tinha conhecimento que ela não estava pagando. Nunca chegou na secretaria para o secretário, pelo menos para o secretário, nunca chegou que a empresa não estava efetuando os pagamentos devidos à prefeitura. Quer dizer que isso não existe uma transparência entre os secretários? Não é que não existe uma transparência. Ou pode ser um costume, uma tradição de cada um ser meio independente, né? E eu não era independente, eu dependia de todo mundo, eu estava junto com todos eles. E agora, como o senhor sai desse depoimento? Eu saio, eu falei a verdade, tudo que foi a minha vida inteira, e como eu atuei na secretaria, né? Acho que elucidei algumas coisas interessantes. Por exemplo, o número de vagas, como é que começaram a ser cobrado, né? E a partir que não era, para mim, não era desde de 2013, porque eu só tomei conhecimento que eu estava atuando em 2013. Qual o total de vagas? O total de vagas começava de 3.150, mais ou menos, e ia chegar a 5.200 vagas. E como era feito essa divisão de vagas? Não, eram as ruas, né? As ruas principais, eram chegadas os nomes das ruas e a gente autorizava que se elaborasse as vagas com os determinados números para que a gente pudesse verificar que estavam sendo realmente feitas as vagas. O senhor nunca teve contato com a direção da Dom Parking? Graças a Deus, não. O meio administrativo da gestão pública permitir que secretário de uma pasta, de uma secretaria, não saiba o que está acontecendo na outra, como nós podemos ver aqui no depoimento do secretário de Mobilidade, que diz que não conseguia acessar dados da Secretaria da Fazenda para saber se a empresa pagava ou não ela mensalmente. E que a empresa de Secretaria da Fazenda também não passava as informações para a Secretaria de Mobilidade que a empresa estava devendo para a Prefeitura de Florianópolis. Ou seja, uma falta de transparência, falta de comunicação, uma irresponsabilidade tamanha com a gestão pública. E aí, pior do que isso, saber que a empresa ficou com os créditos, a Prefeitura não tem esses dados ainda, de mais de 2,5 milhões de reais, sabendo que esses créditos são pessoas que vêm na cidade, que vêm utilizar justamente o estacionamento rotativo, que pagam para poder estacionar, confiando que vão poder ter esses créditos adiante, e agora não tem mais. E a Prefeitura agora abre um edital, que é grave, sem garantir que esses créditos vão sofrer a portabilidade, que a próxima empresa que vai assumir o estacionamento rotativo em Florianópolis possa atender aí justamente quem comprou os créditos acreditando que poderiam utilizar. A empresa, durante o processo licitatório, agora ficou comprovado, segundo o secretário que deu o depoimento hoje, que ela foi desclassificada no processo licitatório, mas ele se surpreendeu que logo mais adiante apareceu para ele um contrato com o nome dessa empresa desclassificada. Ou seja, após a desclassificação da empresa, não se sabe o motivo, mas ela recebeu uma reclassificação. E a justificativa dessa reclassificação, o processo licitatório, a gente ainda não tem os olhos, ainda a clareza para poder entender realmente como se deu essa recondução da empresa ao processo de ser classificada quando ela estava desclassificada. O depoimento de hoje foi bastante esclarecedor, em que pese algumas divergências e omissões por parte do ex-secretário de Mobilidade, o Valmir Piacentini, só que ele informou que todo o procedimento, todo o contato com a empresa Dom Parking, entre o poder público e a empresa Dom Parking, era feito através do ex-diretor de planejamento e também ex-secretário, o Vinícius Coferri. Então, a gente já tentou intimar na próxima semana a expectativa de que ele possa vir aqui prestar o seu depoimento, que eu acho que ele vai ser a pessoa que vai poder dar maiores esclarecimentos para essa CPI, como é que funcionava a relação entre a empresa privada e o poder público. E a partir daí a gente conseguir dar os encaminhamentos.
Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a Câmara realizou uma homenagem em plenário para destacar e agradecer o trabalho realizado pelos funcionários da Casa, que não medem esforços para manter o bom funcionamento da administração pública dentro do Poder Legislativo Municipal. Entrega de diploma de reconhecimento aos servidores da Câmara Municipal de Florianópolis marcou o Dia do Servidor Público, que aconteceu no último dia 28 de outubro. A homenagem atendeu ao requerimento do vereador Marcelo da Intendência, que destacou que o servidor é fundamental para o bom funcionamento da administração pública. O desempenho exemplar torna o servidor público cada vez mais eficiente perante a população. Hoje, dia 28 de outubro, o dia do servidor público, né? E eu não poderia deixar passar em branco, porque assim, eu tinha uma outra visão, inclusive, do que era o funcionário público. Quando eu cheguei nessa casa em 2013, eu fui entender o respeito, o carinho, a admiração que esses funcionários têm pelos vereadores. Como foi falar em nome dos funcionários da casa? Bom, foi uma honra, né? Uma alegria muito grande receber essa homenagem do vereador Marcelo, né, e da Câmara. A gente não está acostumado, né, a ser lembrado dessa forma, e ficamos muito felizes de poder representar os servidores dessa casa. Afinal de contas, nós temos 30 anos de serviço público, né, prestados. Então, é com muita alegria que nós recebemos a homenagem e uma hora ainda de representar os servidores da Câmara. É uma alegria fazer uma sessão de homenagem ao Dia do Servidor, no Dia do Servidor, para os nossos servidores, da qual eu tenho um orgulho, um carinho de todos os servidores da Câmara Municipal de Florianópolis. Eu sou testemunha ocular do belo trabalho realizado pelos nossos servidores. Uma audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação apresentou e discutiu o projeto do Executivo que trata da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020. A LOA tem por objetivo orientar a elaboração dos orçamentos fiscais, da Seguridade Social e de investimentos do poder público nos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, empresas públicas e autarquias. Os números apresentados do Orçamento 2020, ele contempla os vários setores? Na verdade, contempla várias áreas aqui do município, tanto saúde, educação, assistência social. Alguns, obviamente, pleiteiam um investimento maior por parte do município, só que a gente tem que ter a responsabilidade que o orçamento ele tem 100%. Então, a partir do momento que tu aumenta o investimento em determinada área, automaticamente vai ter que tirar de outra. Então, essa é a equação que a gente vai ter que fazer até a apresentação do relatório final. A partir de amanhã vai ser apresentado o prazo, vai ter que ser aberto o prazo para apresentação de emendas por parte dos vereadores, onde os vereadores vão estar podendo dar suas sugestões para a melhoria da peça orçamentária. Aí a gente esse prazo vai ser até o dia 14 de novembro, que foi deliberado o aumento agora, conforme os membros da comissão, e depois do dia 14 vai vir para eu ser relator e eu vou ter que apresentar o relatório final, acatando ou não as emendas apresentadas. E aí, a partir daí, a gente vai estar podendo ir para plenário, que vai ser a partir do dia 10 de dezembro, para poder votar e ser aplicado para o ano que vem. A gente sabe da necessidade de várias áreas de precisar de maior investimento. Só que, infelizmente, a realidade do país, ela vê que a gente está em uma recessão. Então, é complicado. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, mesmo sabendo que várias áreas precisam de investimento, só que a gente também não pode aumentar só de um lado, diminuir do outro. Então, a gente tem que ver bem como é que a gente pode estar melhor aplicando. Então, essa é a nossa responsabilidade enquanto relator da Comissão de Orçamento. E o Câmara em Pauta vai ficando por aqui. Acompanhe os nossos conteúdos através das redes sociais e também no YouTube com as nossas transmissões ao vivo. Acesse a TV Câmara de Florianópolis pelos canais 61.4 da TV Digital Aberta, numa programação 24 horas, e também pelo canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL. Mais informações do Poder Legislativo da capital de Santa Catarina você encontra no nosso site www.cmf.sc.gov.br. Um abraço.